Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal, O Despertar da Magia. Hoje é domingo. Gente, os vídeos, tá? Toda a energia do universo, toda a mensagem que o universo tem, não é temporal, tá? Não é algo com tempo contado, que é para hoje, para amanhã já não serve mais. Nós temos um exemplo claro disso na Bíblia, tá certo? Olha, abri o vídeo e começa meu nariz. Eu até deixei o pano aqui, porque... Olha só, é atemporal. Então, eu estou gravando no dia de hoje, é domingo, dia 22/6/2025. Nós vamos estudar as energias do dia, nós vamos compreender quais são essas energias, né? O que realmente esse dia carrega nele de informação vibracional, que vai nos influenciar nas nossas decisões, nas nossas ações e principalmente em tudo que está à nossa volta, tá? Porque aí a gente começa a entender por que as coisas acontecem como elas acontecem e como a gente pode reverter aquilo que a gente viu que deu errado ali, deu ruim, entende? Aquilo que a gente não quer mais viver. Para isso é importante a gente ter o conhecimento de que nada é aleatório, de não existe coincidência, não existe esse, o meu destino é esse. Você cria o seu destino hoje, tá? Você está criando ele diariamente. Você pode mudar o seu destino a qualquer momento, certo? Depende de você querer, depende de você fazer, tá? Então não tem uma coisa fixa que tem que ser assim. Não é dessa forma, tá? E é sobre isso que a gente aprende aqui, juntos, né? Porque a espiritualidade vai me guiando, vai trazendo as informações e eu vou aprendendo junto com vocês, literalmente, né? Eu venho de manhã, eu faço as anotações. E sabe o que é mais mágico? Gente, hoje é domingo de novo, é o primeiro dia da semana de novo, né? E então eu vou falar sobre o número 1, que é o mago. Eu vou... o 6 já, mas vem informações diferentes, vem informações novas. Então a gente vai conseguindo expandir cada vez mais o nosso conhecimento e ter cada dia uma visão diferente e mais clara do que realmente tudo isso aqui funciona, de como tudo isso aqui funciona, né? Isso é maravilhoso. Então não se apegue a datas. Se esse vídeo chegar pra você 10 anos depois do que ele foi gravado, se hoje é domingo e chegar pra você numa terça, numa quarta, numa quinta, não importa. O que quer dizer se chegar numa quinta? Significa que naquela quinta você está iniciando algo. O número 1 está presente na sua vida. É o primeiro dia de algum ciclo, né? Você finalizou um ciclo, está começando um ciclo novo. É o primeiro dia de algo começando na sua vida. Então, não se apegue à data. Nós estudamos os dias, as datas do dia, para a gente poder começar a compreender o que esses números significam, qual energia que eles carregam e como essas coisas podem influenciar. Olha só que legal, né? O mundo foi expandindo, foi crescendo, as informações foram mudando, né? Antigamente era muito raro se ouvir falar de lei da atração, de leis do universo, né? Era muito raro se ouvir falar de Ho'oponopono, de cura interior, cura da alma. Isso era loucura, né? Isso não existia para muitos. O poder da mente era uma coisa que se falava e as pessoas achavam que era algo, né? Nossa! É de outro mundo, realmente. É sobrenatural. Porque nós somos seres espirituais. E nós temos o domínio sobre essa máquina que é o corpo. Nós só perdemos a consciência desse poder que nós temos. Então, o que é tudo isso aqui? É retomar a consciência. Você não está criando uma consciência nova. Você está tirando a consciência distorcida da realidade divina, tá? Você está tirando a consciência de ser humano que colocaram, implantaram em você quando você nasceu e retomando ou resgatando a sua consciência
espiritual, a sua consciência de um com todo, de um com Deus, né? De ser um fragmento da energia sagrada do universo andando na Terra, trazendo cura e libertação e evolução, né? Para todas as esferas da vida. Então, a Terra, ele é um lugar onde nós viemos para trazer evolução através das experiências, né? E expandir a consciência una, né? Ou seja, de todo o universo. Criar cada vez mais expansão, cada vez mais crescimento, tá? Parece loucura, mas é exatamente assim que funciona, tá certo? E claro, nem tudo que eu falo aqui são as verdades absolutas do mundo. Isso pode mudar a qualquer momento e a gente pode evoluir mais e ver que, nossa, eu pensava dentro da caixinha ainda, né? Olha só como isso ainda é muito maior e muito mais amplo do que eu falava 10 anos atrás. Então, conforme a gente vai aprendendo e vai permitindo, né, esse resgate, vai tirando todo o lixo que a gente recebeu aqui na Terra, né? Como informação, que foi entulhando a nossa alma e impedindo que ela acessasse o conhecimento mais puro, divino, né? O conhecimento. Então a gente vai limpando, a gente vai e a mente vai expandindo e você vai cada vez mais conectando com o universo. Então, aquilo que parece os segredos do universo, né? Os mistérios ocultos do universo, nada mais são do que as verdades que nós não temos mais acesso por perder a consciência de ser espiritual que nós somos. Então, na verdade, esse canal Que Haja Luz, eu acredito muito que foi criado pelos guias e mentores para haver esse resgate de identidade que nós perdemos, tá? Você não é... Eu não sou a Andréia. Você não é o Mateus, o outro não é o Lucas, o outro não é o João, o outro não é o Luiz, a outra não é a Maria, entende? Nós estamos como Andréia, nós estamos como João, nós estamos como, entende? Nós somos peregrinos nesse mundo, viajantes, né? E nosso lugar não é aqui. Por isso, a finalização do ciclo material, onde todos chamam de morte, né? Onde a alma e o espírito se desprendem da matéria e voltam para casa, certo? Cada uma para sua casa, porque alma e espírito não são uma coisa só. O espírito é um ser evoluído, um ser espiritual, tá certo? E ele volta para o espiritual. E a alma, ela fica armazenadinha lá. Eu ainda não sei bem aonde, eu estou estudando sobre isso, mas essa informação veio para mim há algum tempo atrás, que a alma, ela é o fragmento ou a parte do ser humano que conecta o espírito às experiências da matéria. Então, por exemplo, o ser espiritual, ele não tem a sensibilidade. Então, ele não teria nenhum dos sentidos que a alma pode nos proporcionar. Então, vamos lá. Você não teria a sensibilidade do toque, né? A audição não te geraria uma emoção, uma sensação. Você não teria como gravar uma memória através do paladar, através da audição e através das imagens. Seriam só coisas aleatórias passando, tá? O espírito, ele é o masculino, ele é o frio, ele é o insensível, entende? É assim que é o masculino, gente. Não tô falando dos homens, eu estou falando da energia masculina que existe em todos nós. Então, mulheres, os homens também estão aqui. Então, nós temos a energia feminina e masculina. A energia feminina, ela é primordial, tá? Ela é maior em energia do lado direito. E a energia masculina, ela é maior em energia, ela tem uma quantidade maior de energia do lado esquerdo. Porém, né, não é só isso. Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito tem as duas energias. Elas se intercalam, tá? Então, você já viu aquela
Eu vou desenhar aqui pra vocês, peraí. Já viu aquela cobra do caldo seu lá, do Hermes Trismegistus? Eu não sei desenhar não, gente, tá? Direito. Quer dizer, quando eu quero, eu desenho. Mas vamos lá, vou fazer só pra vocês entenderem. Aí é assim, ó, tem uma cobra aqui. Vamos fazer a cabeça da serpente aqui. A rabinho dela aqui, né? Aqui é a cabeça da serpente. Parece um pato a minha serpente, mas tá bom. E aqui vem outra. Pera aí que a gente vai, ao vivo e a cores, fazer aqui uma cobra. Outro pato aqui, vai. Já viram essa imagem? Ó. Que tem aqui tem um negócio, tá? Tá, é um bastão e as serpentes, elas se intercalam. Esse bastão é o corpo humano, tá? É a nossa coluna central. Então, é a que liga tudo, tá certo? De cima a embaixo. É a nossa coluna vertebral, tá? E aquela bolota que tem em cima do caldo seu aqui representa a nossa cabeça. Então, o corpo, a coluna vertebral, certo? E a cabeça, tá? Então, aqui seria a base da tua coluna. Aqui, o final aqui no pescoço, tá? E a bolota aqui no meio das cobras é a cabeça, tá? Então, vem uma serpente no ouvido esquerdo e uma serpente no ouvido direito. Por isso, a analogia da serpente como influenciar Eva a comer do fruto proibido, tá? A gente vai estudar sobre isso lá pra frente, que a gente ainda tá fazendo Mateus aqui que eles querem. Mas isso aqui já veio pra mim faz tempo. Então, olha lá. O que influenciou a Eva não foi uma serpente fora. Foi uma energia interna, tá? Foi algo que estava internamente. Aí fala, mas eles foram os primeiros a ser criados, Andréia. Como tinha crença padrão nesse povo? Não tinha nada, eles estavam no paraíso. Gente, o mundo foi criado basicamente para trazer evolução e expansão. Então eles já traziam dentro dele energias de menor vibração do cosmos, do universo. Tá certo? Nós não temos só o planeta Terra. Olha todos os planetas em volta, olha toda a energia que tem em volta. Olha tudo que tá nesse céu nosso, meu Deus, né? Então, você pensa que é só isso aqui? É uma coisa muito vasta, uma coisa muito imensa. É muito maior do que a nossa consciência humana pode alcançar. Mas nós não somos seres humanos. Nós temos essa consciência né, universal. A gente só precisa acessar. E quanto mais a gente vai tirando a sujeira que foi imposta a nós, nos desconectando da fonte divina, né, nos causando dependências religiosas, que causam dependências em todas as áreas da vida, mais a gente vai se conectando com essa verdade. Então, olha só, nós temos as duas energias e elas se interligam. Então, elas passam por dentro de você. Então, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, você tem as duas energias, masculina e feminina. Porém, no entanto, todavia, a feminina, ela nasce na base da sua coluna, tá? Do lado direito. Então, a influência maior dela é aqui. E a masculina, do lado esquerdo, ela nasce na coluna, tá? Quando a tua coluna dói, se doer do lado direito, é porque você está com problemas da matéria, né? Da materialização da vida, da energia feminina. E do lado esquerdo, da energia masculina. Atrás, gente, é sempre ancestralidade. Tudo que tá atrás de você, nas suas costas, sua cabeça, seus braços, suas pernas, bumbum, tudo que tá atrás de você representa o passado, tá? Tudo que está na sua frente está representando o que está por vir, né? O presente e o futuro. E as suas laterais, elas sempre vão sinalizar a energia feminina e masculina que está guiando e direcionando este caminho. Tá certo?
Então tem muita coisa bacana pra gente aprender aí no decorrer de todo esse tempo que eles vão me fazer ficar aqui nesse canal. Mas enfim, passando desse princípio aqui, então nós temos essa energia correndo em nosso corpo, tá? Então tudo que é feminino e masculino está em nós e nós precisamos compreender que isso é importantíssimo da gente saber, tá? Só um minutinho. Gente, voltando aqui. Eu pausei o vídeo e vou falar o porquê. Porque eu tava falando da cobra aqui, da serpente, fiz o desenho e comecei a falar com vocês e pensei, peraí, eu falei alguma coisa aqui que não tem lógica. Se elas se intercalam, né? Então a quantidade de energia masculina e feminina é igual, né? Eu tenho a mesma quantidade de feminino no direito e no esquerdo. E eu fui voltar lá pra ver isso, porque isso me deixou... Assim, há uns dias atrás, quando eu comecei a fazer isso aqui, eu interpretei exatamente da forma que eu falei pra vocês agora, né? Antes. Que tem mais energia de um lado do outro. Agora, fazendo o desenho que eles falaram pra mim, faço o desenho pra visualizar, que eu visualizei, eu falei, mas é igual. As serpentes, elas se cruzam, então tem a mesma quantidade de serpente de um lado que do outro. Não é uma serpente maior e uma menor. Então, o que não tá batendo aqui? Então, vamos lá. Não é que um lado tem mais e o outro tem menos, tá? É igual, é equilibrado. E tem que estar em equilíbrio. A fonte da raiz, tá? Então, a base de energia feminina está do lado direito, é ali que ela nasce, tá? E a base de energia masculina está do lado esquerdo, é ali que é o foco de entrada dessas energias, de fluidez dessas energias, tá? No entanto, por todavia, o feminino passa pelo masculino e o masculino passa pelo feminino até chegar aqui. Só que olha só, o que acontece? A base de influência, certo? É o masculino e o feminino. Então, a base de criação, feminino e masculino. Então, a base de influência vai ser feminino e masculino. Entendeu? Então, as ações feitas com essa mão são as ações da alma, que seria o feminino, e as ações feitas com essa mão são as ações do espírito, do masculino. A mesma coisa as pernas, né? Uma esquerda, uma... Então, tudo que está relacionado a essas áreas do corpo vão estar relacionadas à energia feminina e masculina. Mas elas se intercalam, então elas se ligam. Por isso que tem que estar em equilíbrio. Porque se não estiver em equilíbrio, é como se a serpente... Vamos supor que o masculino está em mais elevado. A cobrinha que era para estar fazendo assim, está numa linha reta. E aí aqui tá em desequilíbrio, alguma coisa não tá batendo aí, e essa energia ela sobressai, ela ganha mais poder e influencia mais as suas ações. Se é o masculino, ele traz essa coisa fria do espírito, tá? É só isso. A gente vai voltar nesse assunto mais pra frente. Não sei quando, não prometo quando, porque aqui é quando eles mandam, tá? Eu só entrei nisso porque a gente estava falando disso. Então, o espírito é a alma. O espírito, ele não vai de forma alguma ter a sensibilidade da matéria. Ele não vai ter as percepções, né? As sensações. Tem uma palavra que tá na ponta da minha língua, eu não consigo falar, gente. Mas ele não vai ter essa sensibilidade de sentir, né? Os sentidos da vida ele não vai ter. Então, por exemplo, não sente o calor e o frio, né? Então, se pôr a mão no fogo lá, torra o braço e ele não tem esse sentido. Então, esses sentidos, sensorial. Esse sensorial do corpo só existe por conta da alma. Se o nosso corpo, né? Se essa máquina aqui, esse carro, tá? Essa máquina, esse carro, esse avatar que tá andando na Terra, não tivesse uma alma, ele só tivesse o espírito, ele tava morto já. Porque o espírito não tem medo, tá? Pode ver que o homem é um machão. Né? O cara tá armado lá do outro lado e o daqui tá sem nada e vai lá peitar. É claro que vai levar uma bala no peito.
respeito, já era, né? Mas o porquê que ele faz isso sabendo que é ridículo? A gente sabe que não tem noção. Tem lógica? A pessoa tá armada, você não tá, você vai peitar ela? Não tem lógica. Mas por que que acontece? Porque a influência do masculino tá muito grande e ele não tem medo. Então, olha só, o masculino, o espírito, ele não tem medo. O espírito, ele não tem esse sentimento, tá? O espírito, ele não tem essa sensibilidade toda. Então, se fosse pelo espírito, filho, já era, entende? Ah, vou pular de paraquedas, sem o paraquedas, né? Ah, o paraquedas tá quebrado, eu vou pular assim mesmo. Porque ele não tem esse medo, tá? Ele não tem essa percepção de perigo, ok? Então, é bem isso. E a mulher é a mais cautelosa. A mulher é a medrosa, né? A mulher é o feminino. Vamos pôr como feminino e masculino para não ter discórdia aqui, né, gente? Tá. O feminino é aquela parte acolhedora, é a protetora, né? Porque ela é o sentimento. O espírito é o racional. É a mente. E a alma é o emocional. Então é a alma que ama, é a alma. Ah, Jesus amava. Jesus amava porque tinha uma alma. Senão ele seria racional. Tá? Qualquer ser humano da face da terra é igual, gente. Não tem essa. Tá na matéria, é tudo igualzinho. Deus não fez um diferente do outro, não. Entende? Pode ter características diferentes na forma física. A cor do cabelo, a cor do olho, né? Tudo bem. Mas a estrutura interna é a mesma para todo mundo. Tá? Ai, por que uns são assim? Por que uns são bons, outros são ruins? Por que um faz isso, outro não faz? Por que tem os bandidos e não tem? Por conta das crenças e padrões que a alma carrega. Então é a alma que é o sensorial que armazena os sentimentos. E ela armazena os sentimentos de acordo com aquilo que ela viveu e que ela aprendeu. Então, como que eu aprendo quando eu chego nesse mundo? Então, eu passo da barreira do espiritual e começo a habitar um corpo dentro de um ventre, tá? Eu virei um feto ali, né? Um embrião, vou virar um bebê. Quando eu passo da barreira do espiritual para o material, a minha consciência espiritual, ela é perdida. Ela é desconectada, tá? Por que ela é desconectada, Andréia? Por que a gente já não vem sabendo tudo? Porque nós precisamos ouvir, sentir através da alma para trazer a cura e a evolução. Se eu venho só com a consciência espiritual, eu não passo pelos desafios, entende? Porque eu não permito que os desafios aconteçam. Então, se eu tenho uma consciência espiritual muito elevada, vai ser mais difícil. Não é isso. Você tá vendo, gente? É assim que é comigo. Ele tá falando aqui pra mim que não é isso. Hoje tem um guia aqui comigo, tá, gente? Tem um mentor aqui comigo. Desde a hora que eu desci, tá aqui nas minhas orelhas. Tá. Quando você escolhe vir para a Terra, numa família, num determinado... Você já escolheu as crenças e padrões do passado, tá? Das suas vidas passadas, das experiências passadas, que é para ser curado. Se você vem com a consciência espiritual, você não cura o passado. Você precisa ir se curando e curando a alma que já estava na matéria para ir evoluindo. Então, se eu venho com a consciência espiritual, eu calo a minha alma nos primeiros dias. Entende? E aí vai ficando difícil. Eu não sei o que é isso. Que coisa louca, né? Nós vamos estudar sobre isso, eu vou meditar muito sobre isso. Mas tem uma parte aí que a gente ainda não sabe. Por que eu entrei nesse assunto? Não faço nem ideia.
Mas enfim, está aqui, tá aqui. Hoje é primeiro dia da semana, né? Domingo, mago, o número 1. Primeiro dia da semana. Primeira lei hermética é a lei... Por que eu coloquei a lei da correspondência, gente? A primeira lei hermética é a lei do mentalismo, tá? Diz que o universo é mental e tudo que foi criado no universo é através da mente, através do pensamento, tá certo? O primeiro chakra é o chakra raiz, que é o chakra base, né? Que é essa base da coluna aqui embaixo. Ele chama Muladhara. Muladhara. Localizado na base da coluna, tá? Então, o primeiro chakra, ele é a base da coluna. E essa base da coluna, quando você senta, ó, estou sentada, certo? Quando você senta, o que encosta na cadeira é a base da tua coluna, o teu quadril aqui, né? As bacias, né? Aquele osso da bacia, do coisa, mas tá aqui a coluna. E a coluna desce até aqui, né? Até o cóccix aqui. Então, você pensa assim, que esse chakra é o chakra que governa todo o teu corpo, tá? Toda a tua matéria, tudo aquilo que você vive de experiência. Então, esse chakra, ele vai ser o rei, né? Considerado o rei e a rainha. O masculino e o feminino. Quem está governando a sua vida? Quem está no trono da sua vida? Então, quando esse chakra está em desequilíbrio, a sua vida material está em desequilíbrio. Material não é a vida do dinheiro. É tudo que está na matéria. Uma palavra proferida é material, já criou vida. Por mais que você não veja, ela está na matéria, tá? Como energia. Material é toda a energia que está fluindo à tua volta, visível e invisível, ok? Ah, o invisível não é espiritual? O ar é invisível, mas ele é matéria. Tá? Então, não necessariamente tudo que é invisível é espiritual. Na verdade, tudo é espiritual, tá? Tudo é o espiritual na matéria. Então, por trás de toda a matéria, existem as energias espirituais, ok? Mas é bom a gente entender que esse chakra, ele é responsável por tudo que nós ouvimos, por tudo que nós falamos, por tudo que nós fazemos, por tudo que acontece com a gente, porque nós estamos o tempo todo criando, né? Manifestando através desse chakra, tá? Por que nós estamos manifestando através desse chakra, Andréia? Se o chakra sexual é o chakra da criação. Porque, na verdade, você manifesta de acordo com aquilo que já está criado. Então, o que faz a manifestação da vida são suas palavras e suas ações. E as suas palavras e suas ações são as ações e reações que você tem a toda a experiência que você está vivendo. Então, vamos lá. De repente, você... Aí eu vou dar um exemplo bem legal, tá? De repente você acha, acredita, que uma mentirinha não faz mal pra ninguém, tá? E você vai lá e mente. Você esconde algo de alguém, você faz as coisas escondido. Gente, às vezes é uma coisa ridícula, tá? Marido e mulher aí, ou filhos e mães, né, pais, qualquer ser humano da face da terra. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro e tal, mas eu tenho compromissos, né? Então eu tenho compromisso na casa, eu tenho compromisso com a família, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer minhas coisas. E de repente eu ganho R$ 200, tá? Agora eu sei de onde vem. Peraí, gente, eu preciso anotar isso. Veio um boom aqui de uma crença minha. Que eu vou fazer decreto hoje sem falta.
Isso aconteceu no meu primeiro casamento. Hoje não acontece, graças a Deus, mas aconteceu. E eu vou compartilhar com vocês já já. Então você vai lá e você ganha R$200. Mas para as pessoas que estão à sua volta, você fala que ganha 100. Por medo, tá? Ou por elas criticarem que você vai gastar dinheiro, qualquer coisa assim, tá? Você vai lá e mente. Ah, eu ganho 100. Eu posso ajudar com 100 porque eu ganho 100, né? Você poderia ganhar os 200 e falar, ó, eu ganho 200, mas eu vou contribuir com 100 e vou ficar com 100 pra mim. Mas não, você vai lá e mente. Eu ganho só isso. E você pega o resto do dinheiro. Como você mentiu, olha como uma coisa vai criando uma bola de neve e você não percebe a merda que você tá fazendo na vida. Isso é muito sério, isso acontece muito nos relacionamentos, principalmente casamento, tá? Mas isso acontece com todo mundo, mas tô falando principalmente casamento, acontece muito. E isso causa uma destruição na família que vocês não têm noção, tá? Eu sei bem o que eu tô falando. E aí você vai lá e esconde o resto do dinheiro. Só que agora, pra você chegar com um brinco novo, você vai ter que falar de onde você comprou esse brinco. Todo mundo sabe que você não tinha dinheiro. Então você mentiu falando que ganhava menos e ganha mais. Só que você falou isso para você poder usar esse dinheiro. Você não precisa mentir, o dinheiro é seu. Ah, mas a pessoa não vai deixar. Então você tem que entender o porquê isso está acontecendo. Por que as pessoas estão controlando o seu dinheiro? Por que as pessoas estão controlando aquilo que você está fazendo? É exatamente isso que precisa ser curado. E em vez de você pegar essa situação de domínio sobre você, de, né, você curar, você vai lá e causa mais meleca. Então, a situação que acontece é, se eu falar quanto eu ganho, eu tenho que dar todo o meu dinheiro. Ou alguém vem e toma, ou alguém vem... Então tá, qual crença e padrão em você está dizendo que você não pode ficar com dinheiro pra você? Que você não pode e não tem o direito de gastar com você? Que você não pode e não tem o direito de escolher o que fazer com a sua vida, com o seu dinheiro e com tudo mais? Porque o que em você está criando essa situação? Entende? Em vez de você fazer isso, você pega e fala que ganha menos e esconde o dinheiro. Já foi uma mentira. Só que toda mentira, querendo ou não, é uma traição. Tá? É a mesma energia. É trair a confiança das outras pessoas através do engano. Tá? E a pessoa vai começar a desconfiar de você depois se ela descobrir. E vai descobrir. E vai descobrir. E se ela não descobrir, você tá fazendo isso e emanando essa energia pro mundo, e você vai receber mais situações como essa. Pra que você uma hora possa parar. Isso é uma energia negativa. A mentira é negativa. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Gente, a mentira é do diabo. Tá? Ela é diabólica, ela é maligna, ela não é do bem, ela é a parte infernal dentro de você. Você está com uma energia lá no inferno já. Ah, eu vou morrer, vou pro inferno, André. Não, você já tá nele. O céu também já está aqui. Céu, consciência sagrada, consciência mais elevada. Inferno, consciência negativa, consciência baixa. Tá? O bem e o mal. Por isso que fala que céu e terra, a terra é do diabo e o céu é de Deus. Consciências mais elevadas trazem sentimentos mais elevados. Consciências baixas trazem sentimentos baixos, energias baixas, tá? Então não é uma questão de céu e terra literalmente acima das nuvens ou lá debaixo do fogo do inferno. Tá? E o fogo, quando fala que você vai pro inferno, vai pro fogo, é porque tem que transmutar esta energia no espírito. Tá? Então olha o tanto de coisa bacana que a gente pode aprender todos os dias. Tem muita informação, muito além do que a gente ouviu falar até agora. Sobre Bíblia, sobre Deus, sobre diabo, só que a gente tá no raso. Né? A religião é um aquário, você tá preso ali, só fica dando volta em círculo, ouvindo a mesma coisa todos os dias, vivendo a mesma coisa todos os dias, não sai dali. Pula desse aquário pro oceano, pelo amor de Deus, tá?
Pula desse aquário pro oceano, que aí você vai ver uma imensidão de coisa. Olha lá, vai assistir o Procurando Nemo. Olha o tanto de coisa que aqueles peixinhos viveram fora daqueles recifes ali, né? Indo além do que eles acreditavam que podiam ir, né? Por medo, insegurança. Então faz isso, tá certo? Então a gente precisa ter esse entendimento muito forte dentro da gente. E quando eu pulo de um assunto pro outro, nem eu sei o porquê, e eu não vou ficar tentando lembrar o que eu tava falando ou controlar o que tem que ser falado, tá certo? Então, se vocês veem que eu tô falando uma coisa, de repente eu falo outra que parece que não tem nada a ver, faz parte da coisa aqui, porque eu sou guiada pela espiritualidade, eu falo aquilo que eles querem que eu fale. Você tem que ter um script, você tem que ter um roteiro, já tentei, já fiz um script. Eu vou falar isso, isso e isso. Tá aqui. Ó. Tá aqui. Ó. Eu vou falar isso, isso e isso. Então eu vou começar assim. Cadê? Não vai. Tá? Então eles falam o que eles querem, vem o que eles querem, na hora que eles querem, a energia que eles querem e tá tudo bem. Então, vamos lá. Uma coisa legal de falar. Vocês já assistiram aquele filme Quarto de Guerra? Pois bem, gente, isso aqui é o meu quarto de guerra. E essa madrugada eu acordei, era 2 horas da manhã, com alguém me chamando. E eu acordei, eu não levantei da cama, mas falou pra mim, ouça tudo que eu vou dizer. Eu falei, beleza. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. E aí começou a falar um monte de coisa. Mas o mais importante de tudo, que eu dormi com essa camiseta ontem à noite. Dormi com ela, eu tô de pijama, tá? É uma camiseta normal, gente, tá? Não é um pijama. Mas eu dormi com ela. E eu ia trocar agora de manhã, falou, você vai assim, isso é o exército. Nós estamos prontos para a guerra. Mas a nossa guerra não é contra as pessoas. Não é contra a carne, não é contra a matéria. A nossa guerra é espiritual. E vamos voltar aqui agora. Isso aconteceu aqui na minha casa. A minha filha, todo mundo ajuda com uma quantia de dinheiro em casa, tá? E ela fala que ela ganha menos. E ontem eu descobri isso. Vocês não têm noção de como eu fiquei, tá? Por que que eu descobri? Porque ela fala que ganha menos. Só que aí ela paga as coisas do nenê, tudo, tal, não sei o quê. E ela fala, meu dinheiro acabou, não tem mais dinheiro. Né? Tá bom. Não tem mais dinheiro, não tem mais dinheiro. Aí, de repente, ó, isso aqui é uma coisa que eu jamais falaria em rede, né, em rede social aqui no YouTube pra ficar gravado pros outros saberem o que acontece na minha casa. Mas eu vou falar porque eles estão ordenando que eu fale, que eu dê o meu exemplo. Então eu tô aqui pra servir, certo? Eu sou mensageiro do Senhor e se Ele quer que as minhas experiências sirvam, vão servir. Não tô nem aí também. Aí você vai expor sua vida, vou. Se Ele tá mandando, eu vou. Você nem tem noção. E aí o que acontece? Cada um tem seu guarda-roupa, suas coisas. E ela tava com uma blusa da minha outra filha, que ela pegou emprestado e não devolveu. E aí a minha filha falou assim pra ela, cadê minha blusa assim assada? Ela falou assim, dá uma olhada, deve estar no meu guarda-roupa, procura lá. E o guarda-roupa dela tava todo bagunçado. E a Júlia foi tirando todas as coisas, as roupas, pra ver se achava a blusa dela. Na última prateleira, quando a Júlia começou a tirar as coisas, saiu um monte de coisa de lá de dentro. Creme de tudo que era jeito, óleo de tudo que era jeito, de coisa de higiene pessoal, Mas, gente, óleos caros, cremes caros. A Júlia me chamou e falou, mãe, vem aqui. Eu falei, o que foi? Mãe, olha isso. O que é isso? O que é tudo isso? Da Maria? Falei, como da Maria?
Não, mãe, é da Maria, tava aqui escondida atrás das roupas. Menina, eu fiquei uma fera, mas por que? O dinheiro é dela? O que você tem a ver com isso? Ela tem um filho de 1 ano de idade. E toda hora precisa comprar as coisas pro menino e ela fala que não tem dinheiro. Aí, em vez de pensar primeiro no filho, ela pensa primeiro nela. E não é por causa disso, tá? É por causa da mentira. Tá certo? É por causa da mentira. Pra que mentir? Pra que enganar? Se ela falasse, mãe, ó, esse mês aqui eu vou te dar tanto, eu vou pegar tanto pra mim. Ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela, se ela quiser comprar de bala, de doce, entende? Mas o problema é a mentira. É o enganar a gente. Só que olha só, acabei de anotar aqui nesse caderno que eu falei pra vocês, eu lembrei de uma coisa, tem que anotar. No meu primeiro casamento, o meu marido, o meu ex-marido, ele pegava todo o meu dinheiro. Nossa, ele pegava tudo, não ficava nada comigo. Primeiro que o cartão ficava na mão dele, eu não tinha nem acesso, tá? Só que eu ganhava muito mais que ele. E pra mim fazer minhas coisas, como eu era projetista, eu ganhava por comissão também. O meu patrão, vendo toda aquela situação na época, né? Pensa num homem maravilhoso de bom, gente. Ele e a esposa dele, a Thelma, eles eram pai e mãe pra mim naquela época. Eu era muito novinha, eu tinha 16 anos, 17 anos, né? E aí, olha só o que aconteceu. Eles perceberam que eu não tinha dinheiro. Eu ganhava, não tinha dinheiro pra comprar uma roupa, pra cortar o cabelo, pra nada. Tudo eu dependia dele. Um dia o Rogério me chamou e falou, o que tá acontecendo? Aí eu expliquei, né? Só que era um casamento abusivo. Muito abusivo. Ele era o problema? A crença dentro de mim era o problema. Ele não era o vilão. Eu tinha que combater aquilo nas regiões espirituais pra me livrar daquilo. E eu não fiz. E aí o que acontece? Eu fui permitindo. Em vez de eu pegar aquela situação e falar, opa, isso tá dentro... Eu não tinha essa consciência. Olha se eu tivesse essa consciência lá atrás. 20 anos atrás, né? Quase 22, 21 anos atrás. Mais, né? Hoje eu tenho 45. 28 anos atrás. Olha o tempo que eu teria, né? Olha o tanto que eu teria evoluído e crescido. Mas enfim, tem a hora certa. Eu tive que passar por todas as experiências para ter o resultado que eu tenho hoje e principalmente todo esse conhecimento, né, de como fazer a coisa funcionar. Então, eu passei pela faculdade aí que eu precisava passar para ser a mensageira de Deus que tinha que ser. Só que aí, o meu patrão falou assim pra mim, então nós vamos fazer diferente. A partir de hoje, eu vou mostrar pra você quanto deu o seu pagamento, mas na sua folha de pagamento, no papel que eu entrego pra você, eu vou tirar sempre uma porcentagem e vou guardar aqui e você não vai mostrar pra ele. Eu falei, tá bom. E eu comecei a esconder esse dinheiro, guardar esse dinheiro. Juntei dinheiro, tirei minha carta de motorista. Ele não queria que eu tirasse. Né? Ele fez um escarcéu pra me tirar essa carta de motorista, vocês não têm noção. Então, assim, eu fui escondendo esse dinheiro. E eu fazia as coisas escondidas. Aí, assim, eu queria comprar as coisas pras meninas e não podia aparecer. Como é que eu ia falar que eu comprei DVD pras meninas se eu não tinha dinheiro? Se o dinheiro tava todo com ele. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma tia dele que sabia da minha situação com ele, né? Das agressões, do jeito que ele era, tudo. E um dia eu falei assim pra ela, se eu passar dinheiro pra você, você não compra as coisas que eu quero pras meninas e fala que você tá dando de presente? Olha que ridículo, gente, que a gente faz na vida por falta de entendimento e consciência. E quanto não acontece isso aí em milhares de famílias e casamentos, né? Isso eu vi acontecer, olha só, eu passei por isso no meu casamento. Mas eu vi acontecer isso na casa da minha tia. Eu morava com uma tia minha que ela
escondia as coisas do marido. Ela e detalhe, gente, era... Bom, não vou falar que é, então ninguém vai saber, né? Era uma tia minha que ela tinha um amante. E aí o que acontecia? Ela ganhava as coisas desse amante e quando chegava em casa não podia mostrar como é que ela, de onde ela tirou dinheiro pra comprar aquilo. E a gente escondia. Gente, vocês não têm noção. Até dentro do cesto de roupa suja a gente escondia peça de queijo que ela ganhava. Então você vê, eu era criança e passei por essa situação. Eu vi isso acontecer. Então aquilo passou a ser algo normal. Só que ali eu já não tinha mais 5 anos. Então se ali com 9, né, com 9, 10 anos, um pouquinho mais, estava acontecendo isso, 11 anos, 12 anos, eu acho que era mais ou menos isso. Lá atrás, até os 5, já tinha acontecido. Certo? Então são memórias que vão se repetindo. E se você não cura, elas só vão aumentando. E aí, ao invés de você só ver os outros vivendo, elas passam a ser as suas experiências. E aí, quem vive aquela experiência é você. Ela passa de ser só uma informação e passa a ser sua realidade. E eu vivi isso no meu primeiro relacionamento. Acabou. A tia dele comprava as coisas pras meninas, viu, gente? Comprava, falava que deu de presente. E olha quanta mentira. E foram anos assim. Então pensa o tanto de semente, o tanto de coisa ruim, o tanto de mentira que eu plantei pra me defender do agressor. Ah, mas você tava se defendendo. Fala isso pro universo. Você acha que ele quer saber? O problema é seu, bem. Você escolheu a forma de lidar com isso. Você podia ter lidado diferente. Então é disso que a gente vai falar hoje. A gente precisa começar a agir diferente. E por que entrou tudo isso? Porque hoje é o mago. São as nossas ações. O mago é a primeira casa. É a primeira carta, né? E diz que é o pensamento. Ela é a carta do pensamento. Ela é a carta do espírito. Tá? Andando na Terra. O mago é exatamente o espírito andando através do corpo e tendo as suas experiências. E ele tem o poder de ligar céu e terra. Tá? E o mago, ele é essa coisa de... que é o número 1, né? É o novo que nasce. Então, pensa que agora você está tendo a oportunidade de pegar todas as situações da sua vida que são correspondentes ao que eu acabei de falar aqui e falar, chega, eu não quero mais fazer desse jeito, eu quero fazer diferente. Aí agora eu vou dar de frente com o marido, agora eu vou brigar com todo mundo, agora... E aí o que acontece? Ontem, a hora que aconteceu o negócio com a minha filha, eu virei o cão, mas ela não tava em casa. E tava trabalhando. Então, aquilo explodiu dentro de mim de um jeito. E o que a gente falou no vídeo de ontem? Que ontem era um dia que ia vir aquelas crenças lá de dentro e as situações de fora ia ser do capeta. Eu não falei com essas palavras, mas exatamente assim agora que eu tô vendo. Então eu já tinha avisado na energia de ontem que situações iriam se levantar para que a gente visse as nossas raízes mais pesadas, porque a ancestralidade, câncer tá aqui, nós estamos no signo de câncer e no inverno. Então todo esse mês de julho, tá? Com o signo de câncer e com a estação do inverno, já é um mês pesado, já é um mês que crenças e padrões familiares, tá? Vão surgir, vão aparecer para serem curadas. A frieza, né? A falta de sensibilidade, a raiva, a agressividade, a mentira, o engano, né? Tudo isso vai começar a aparecer. E olha só, ontem eu declarei de manhã que a energia do dia estava mostrando que isso ia acontecer. E aconteceu. Só que olha só, muitas coisas da minha alma, eu já fiz muito decreto, e hoje quando elas se levantam eu falo, parou. Você é gigante, mal tem a pedra. Pera aí que eu vou acertar no meio da tua testa. Você vai sair correndo daqui. Então, em algumas situações, eu não explodo mais. Então, eu consigo ter controle. Nessa, eu não consegui. Eu falei mal dela.
Eu falei pra minha outra filha isso, aquilo e outro. Falei um monte dela pro meu marido. Eu falei, ó, não suporto mais isso. E não sei por quê. Porque é uma coisa que eu vivi na pele de uma forma assim que me doeu muito. Que ficou muito gravado em mim. Só que olha só, eu não percebi que pra me defender lá atrás, eu plantei sementes que eu tô colhendo agora nos meus filhos. Com a situação que ela tá fazendo. Então, quem é a Maria Grande hoje? Né? É o mensageiro daqui. E ela vem da parte masculina, gente. Olha isso. Peraí. Divindade, alma. Espírito. Ela é a representação do meu espírito no masculino. Olha isso. Não é nem no feminino, é no masculino. No feminino, quem faz par com ela é a Júlia. Ó. Também não é fácil, não. Tá? Então, assim, ela é a representação do meu masculino e feminino. Seus filhos são representação dessas energias, tá? Dos seus netos e tudo mais. Gerações, né? Então, de você pra frente. Então, assim, ela é representação do meu espírito. No masculino. Das ações que eu tive no masculino do passado. Nas orações que eu tive das energias em desequilíbrio do masculino no passado. E essa parte vem de lá. Então, olha só. Vendo o que aconteceu com... E eu explodi, gente. Mas eu explodi. É sorte que ela não tava em casa. E aí eu me acalmei, né? Depois ainda fui mandada para um culto de família lá na casa de um pessoal. Foi maravilhoso pra mim. Foi uma experiência incrível, tá? Eu pude estar ali acreditando de todo o meu coração, né? O tempo todo declarando que haja luz, para que todo o véu da ignorância, né, da escuridão espiritual fosse tirado de todos nós a respeito de quem realmente é Deus, né, e de como servir Deus em verdade, em espírito, né, sem as crenças e padrões da alma. Então, assim, pra mim foi um trabalho espiritual ali que eu fui fazer de cura e libertação, pra mim e pra todos os envolvidos. Então, pra mim foi ótimo, tá? E aí eu voltei mais calma, tudo, ela já tava dormindo, eu não falei nada. E agora de manhã, ela tava acordada. E eu só falei pra ela, falei, cuidado com as suas escolhas. Porque, ó, você foi grossa e ignorante com teu pai, não precisava. Por uma outra situação também, que no passado ela já mentiu. E agora aconteceu uma situação que a gente olhou e falou, opa, tá acontecendo de novo. Ela tá aprontando de novo. Entende? Com o ex-marido dela lá. Falei, tem meleca aí. E aí o meu marido mandou mensagem pra ela e falou assim, você tá pensando em fazer isso? Aí ela já mandou uma mensagem toda ignorante pra ele. Aí hoje de manhã eu falei, ó, o seu pai falou assim com você, perguntou pra você, porque ele não te ofendeu. Ele perguntou se você estava realmente pensando em fazer isso. Entende? A escolha é sua, ninguém vai te proibir de fazer nada. Você faz o que você quiser. Só que olha com quanta ignorância você respondeu seu pai. Tudo bem que é uma colheita do teu pai. Mas lembra que para ele é uma colheita, para você é uma plantação. Porque você tá sendo ignorante, você tá sendo agressiva. Então, se você não mudar esse comportamento, você vai continuar colhendo situações assim. E outra, ele só falou assim com você porque é uma colheita sua do seu passado. Quantas vezes você já mentiu pra gente? Quantas vezes você já fez as coisas pelas costas? Entende? E agora tá acontecendo situações aí que parece que tá indo no mesmo rumo. Então, só por isso que ele foi perguntar. Então, a gente precisa entender isso, gente. Por A mais B. Que as situações que estão se apresentando são só fragmentos do passado. São só reproduções daquilo que já está armazenado. Né? Ó, já tá armazenado. Só tá se reproduzindo. E aí eu falei pra ela dos produtos, falei, olha, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele. Você vai ajudar, como todo mundo, no que é obrigação sua. O resto que sobra na sua mão, você faz o que você quiser. Se quiser rasgar, botar fogo no quintal, pra mim não tem problema.
O que me pegou aqui não é você gastar o seu dinheiro, é você mentir, é você fazer isso. Então, cuidado, porque você tá plantando, você vai ter que colher. Entende? E aí, eu falei pra ela, eu espero que haja luz, tanto pra mim quanto pra você. Pra que tanto eu entenda o porquê isso tá acontecendo, pra eu me limpar disso, porque me doeu demais. Então tem alguma coisa aqui na minha alma que eu preciso curar. Eu não quero ficar com isso. Falei, de hoje não passa, eu vou achar o que é e vou limpar. Olha só. Mas que haja luz pra você também, pra você entender o caminho que você tá seguindo. Porque você vai ter que colher isso no futuro. Como eu tô colhendo agora. E eu vou entender de onde vem isso. E agora, falando com vocês aqui, veio a memória. Ó, até coloquei aqui. Eu escondia dinheiro do meu ex-marido. Por medo, né? Porque ele, né? Tudo mais. Não é culpa dele, é minha, porque a escolha foi minha. De agir daquela forma. Certo? Então, o que acontece é só representação do passado. Só que hoje é o primeiro dia. Ontem foi a finalização da minha semana. Né? Sábado, 7º dia. Tudo que se apresentou é resultado do que tem no passado. Isso se apresentou ontem pra mim. E de madrugada eu acordei com o quarto de guerra na minha cabeça. A espiritualidade falando comigo, conversando comigo e dizendo quarto de guerra, o quarto de guerra, o quarto de guerra. E eu não lembrar, eu não vinha na minha cabeça o que era esse bendito desse quarto de guerra. O que é quarto de guerra, Senhor? Aí eu lembrei do filme O Quarto de Guerra, que a mulher vai lá. Se você não assistiu, gente, assiste. Ele é muito lindo. Claro que ele é baseado em religião, tá? Mas a história dele, você tá vendo? É da religião. Mas olha só, veio uma mensagem pra mim linda de lá. Ela tá com um problema no casamento. E ela quer se separar e não sei o que, e aquilo tá uma... E ela conhece uma senhora, não, ela é corretora, não sei o que acontece lá, mas eu sei que ela conhece uma senhora que é uma pessoa muito fervorosa em oração e tudo mais, e diz que vai ajudar ela. E ensina ela como fazer. Você não vai mais brigar com teu marido, você não vai mais... falar nada pra ele, você não vai mais fazer isso, você vai fazer exatamente isso. E ela abre uma porta e mostra um quarto, com uma cadeira no meio, a Bíblia em cima, que não precisa ser desse jeito, porque eu estou aqui sentada no meu conforto, tá? Não precisa ser ajoelhado não, gente, tá? A oração não precisa ser ajoelhado. Tem um porquê dos joelhos no chão, a gente vai falar disso mais pra frente também. Mas não necessariamente precisa ser desse jeito, tá bom? E aí, o que acontece? Ela mostra esse quarto e tem essa cadeira e papel colado pra tudo que é lado nas paredes. Tudo versículo bíblico. Tudo coisas que ela precisa ter ali pra rebater o mal. E ali é o quarto de guerra. E aí essa mulher pega e ela vai lá na casa dela, arranca tudo do closet e cria ela arranca tudo do closet dela, que é um quartinho. E cria o quarto de guerra dela. E ali é que ela luta contra tudo que está acontecendo de ruim no casamento dela. Ela para de brigar com o marido, ela para de fazer tudo aquilo. E ela passa a fazer as orações dela. Buscar aqui, tá? E quando eles começaram a falar isso, quando veio esse negócio do filme na minha cabeça, eu falei, é isso? Falou, é isso. É o seu quarto de guerra. É exatamente o que eu tô fazendo. Todo santo dia. Eu vejo as situações que se apresentam, eu entendo que ela é uma crença e um padrão dentro de mim, que essa guerra não é física, é espiritual, e eu venho aqui e faço os meus decretos. Eu limpo, eu purifico, eu faço o decreto é uma oração de purificação interna. Tem o Ho'oponopono, tem a entrega para o universo, tem o destruir, descrio dentro dele, tem o descarto, desconsidero, tem o isolamento, né, que eu isolo as energias para que elas não tenham influência sobre a minha alma. Então é uma carta para o universo. Por que eu chamo de decreto? Porque eu faço aquilo ali, assino embaixo, falo, é isso aqui que eu quero que elimine isso aqui da minha vida, tá decretado, eu não quero mais ver isso aqui. Então, por isso que eu chamo de decreto. Mas é uma oração, tá? E falou que é exatamente o que eu tô fazendo aqui. Um quarto de guerra. E hoje é o primeiro dia da semana. E eles
pediram para eu passar para vocês exatamente isso. Você não está lutando contra a carne, isso está na Bíblia. Você está lutando contra demônios, contra potestades, contra o reino espiritual denso, baixo, contra as baixas energias. Entende? Contra as palavras malditas. As maldições são palavras malditas, palavras ditas de forma negativa. Ações feitas de forma distorcida da realidade. Se tem mentira envolvendo, se tem engano, sabe? Não provém de Deus. Se você tá escondendo as coisas dos outros, você tem que fazer na calada da noite, você tem que fazer escondido, você tem que, sabe, esconder que tem um amigo, não pode falar com fulano, não pode, tem coisa errada aí. Agora, você não vai brigar com quem está te impedindo. Eu não posso falar com pessoa fulano, ciclano, porque meu marido, minha esposa não gosta da pessoa. Opa, o que em você está fazendo com que alguém tenha domínio sobre você? Você não tem domínio próprio. Você está sendo dominado pelo externo, ou seja, influência externa está fazendo você tomar uma atitude negativa, maligna, que vai trazer uma consequência ruim para tua vida, não para a vida daquela pessoa, tá? Então faça o seu quarto de guerra. Não tem um canto, Andréia. Não tem problema. O teu próprio quarto pode ser seu quarto de guerra, tá? E ninguém precisa saber que você tá fazendo as orações. Você só precisa de um caderno, caneta. Eu gosto de usar o colorido, né? O lápis de cor. E fazer todos os dias no seu secreto. Tá? Mas e tanta coisa que você tem, tralá. Conforme você for limpando e for purificando, você vai ver que automaticamente vai surgindo em você vontade de colar as coisas na parede, vontade de fazer, de ter um elemento que te remeta a alguma coisa. Hoje eu coloquei um CD aqui, ó, com um coração dourado e preto. Sabe o que tá escrito atrás desse CD? Dor do abandono, não sei o que do abandono. Era um CD que tava aqui em cima. O CD, o coração no fundo é preto e em cima é dourado. E aqui tá dizendo, todas as vezes que eu limpo, ó, o Ho'oponopono, todas as vezes que eu observo fora e limpo com o Ho'oponopono, eu vou mudando tudo que tá armazenado dentro de mim que me impede de prosperar e prosseguir. Tá certo? Me impede de me conectar com o meu verdadeiro desejo. E olha só, o CD ficou bem, ó, na direção do meu ouvido aqui, ó, no masculino. Tá? Ó, se eu vier pra cá, ele tá no, ó, ele, você tá vendo aqui, né? Então, se eu venho, o máximo que eu venho é até aqui, ó, no quadro, tá vendo? Ó, ele tá pra cá do quadro. Então, vamos lá, ó, bem aqui na minha cabeça tá o quadro. Então, o CD tá do lado masculino. Então, o que tá me impedindo de prosseguir aqui? Tudo aquilo que eu trago do masculino, das energias masculinas, da frieza, da mentira, da dor, da raiva, da ignorância, tá? Então, o que eu preciso fazer? Equilibrar isso para que eu possa fluir. Então, esses elementos vão nascendo, conforme você vai se desbloqueando, deixa a sua intuição te guiar. Olha o que eu ganhei hoje. O gato derrubou o buquê que a minha filha ganhou. Eu já falei desse buquê aqui. Que ele tinha uma luzinha embaixo, ninguém sabia. Ela ganhou um buquê, gente, olha isso aqui. Cheio de borboleta roxa, com esses papelzinho verde aqui de celofane, ó. E um monte de foto dela e do namorado. Coisa mais linda do mundo. Ele é muito meigo, tá? Ó. E foi essa minha filha, que tem 14 anos, que a outra veio falar pra mim, com a gente era diferente, você não deixava isso, você não deixava aquilo. E isso aqui, hoje o gato derrubou o buquê, que é o que colhem do jardim, né? E eu tô colhendo borboletas, ó, com a cura do verde. E ela me deu duas. Eu coloquei uma ali e outra aqui, tá? No masculino e no feminino. Então, eu tô falando que eu estou transmutando e curando, ó. Eu transmutei, aqui eu já criei asas, né? Saí do casulo
daquilo que me prendia e criei asas para voar através da cura. Falando dos relacionamentos. Então tá dizendo aqui que eu mudei a forma de ver os relacionamentos amorosos, de ver o casamento, de ver que as experiências precisam ser vividas. Então essas duas borboletas hoje para mim vieram como um sinalizador de mudança e transformação. Eu saí do casulo, eu me libertei daquilo que me prendia e me impedia de voar, né? A respeito do relacionamento, certo? Porque a idade, porque isso, porque aquilo. As experiências têm que ser vividas, não importa, vamos viver. Vamos ter consciência do que está acontecendo e através de tudo que está acontecendo, a gente vai se limpando. Então, caso aconteça alguma coisa com os meus filhos, como aconteceu com a Maria, eu vou me perguntar que haja luz, o porquê que isso está acontecendo, porque tá me dando raiva, porque que eu tô desse jeito, porque eu fiquei com muita raiva. Eu acho que se ela tivesse aqui ontem, eu tinha matado ela. E por quê? Porque vem de lá de trás, de uma dor muito pesada. Então agora é hora de limpar essa dor, tá? No primeiro dia, Deus criou o que, gente? Deus criou a luz. Separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Então vamos lá, quando a gente fala dos nossos lindos e queridos, né, guias e mentores espirituais da noite, quem são os guias e mentores espirituais da noite? Normalmente são os nossos Exus, né? Eles trabalham no mais escuro da alma, na noite, nas trevas. Então são eles que têm o poder espiritual de ir nas trevas, no escuro e arrancar de lá. Ah, eles fazem? Não, você faz. Você limpa você destrói, descria em você destrói, descria a matéria e eles pegam as energias que você limpou, que você jogou pra fora, eles são... não tem o coletor de lixo, o lixeiro, né? O caminhão de lixo que passa pegando todo o lixo? Ou quando você quebra uma casa, você destrói tudo pra você jogar o entulho fora, não tem aquelas caçambas? Então você joga o entulho na caçamba, vem um caminhão, pega aquela caçamba e leva pra onde tem que levar o lixo. Eles, os guias espirituais, são isso, tanto os da luz quanto os das trevas. Eles são trevosos? Não, mas eles têm o poder de trabalhar no escuro, nas regiões mais densas. Eles são capazes para isso. Eles foram capacitados para isso. Entende? É a mesma coisa você falar, tem a professora que trabalha na escola, ótimo, e tem o cara que trabalha no presídio. Pega a professora da escola e põe pra trabalhar no presídio, vai dar certo? Não, porque ela foi ensinada, né? Ela aprendeu a lidar com crianças ali, com pessoas normais, né? Normais, todos nós somos normais, mas pessoas que não são tão agressivas, tal. Eles não, eles foram preparados para trabalhar com pessoas que eles precisam de a capacidade, né? A capacitação de um e de outro é diferente. Então, nós temos os guias espirituais e mentores do dia, que é da luz, e não é porque eles são mais iluminados, tá? Mas eles são da luz, que eles trabalham na luz, né? E tem os guias e mentores das trevas, que eles nos ajudam nas trevas. Agora, numa situação dessa, que eu explodi desse jeito, queria matar o ser humano de tanta raiva que eu fiquei, quem que vai ter que me ajudar? Vem a gangue toda. Vem a gangue toda das trevas, porque tem coisa pesada aqui pra tirar, entende? Eu sei a dor que eu senti, eu sei a raiva que eu fiquei. Eu sei o quanto aquilo fervilhou dentro de mim, que eu falei, meu Deus do céu. Entende? Então, eu tô sendo sincera ao extremo com vocês. Porque esse é o meu papel hoje, é mostrar pra vocês a realidade por trás da matéria, pra vocês compreenderem que isso acontece com vocês aí, como vocês lidarem com essas situações. Entende? Na íntegra, né? Na realidade. Então, agora eu vou precisar da ajuda do morcego, que ele já tá comigo esses dias, da deusa Kali, né? A deusa Kali é a deusa que limpa os demônios das trevas. E tira a essência dele da terra. Então, assim, hoje eu vou fazer decreto pra isso,
E olha só, ontem eu não consegui identificar isso aqui desse jeito, porque eu tava tão nervosa que eu não vi. Mas hoje, falando aqui com vocês, eu identifiquei na hora. E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer meu decreto pra isso, eu vou fazer no meu canto. Não vou mais brigar com ela, não vou falar mais nada pra ela, não, acabou o assunto. Ela é meu espelho, ela está mostrando o que está tocando dentro de mim e eu vou quebrar esse CD e não vou mais permitir que ele toque música. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse CD, esse aqui, vou colar alguma coisa aqui e vou tacar na parede ali. Depois que eu fizer tudo isso, pra eu ter certeza de que eu mudei essa energia e toda vez que eu olhar pra lá eu vou lembrar que eu preciso, que o que tá fora é o que tá tocando dentro. Como eu já fiz, né? Aqui eu tenho 3 CDs, tenho CDs do cogumelo, tenho CD da borboleta, né? Aqui atrás agora eu coloquei o CD com o coração. Eles estão pedindo pra mim tirar pra vocês verem de perto. Eu colei com fita adesiva, ó. É um CD mesmo, tá vendo? Não, espelho, gente. É um CD. Ah, tá. Ó. Dias de abandono. Aí, antes de colar a fita pra colar na parede, eu coloquei aqui. Esses dias passaram. Esses dias acabaram. Eu isolo essa energia pra que ela não tenha mais poder sobre mim. Tá? Aí, eu colei a fita. Tá escrito aqui embaixo, gente, de caneta pequenininho, que eu não tenho caneta. Ele tá até apagadinho porque eu não tenho caneta. E aí eu colei o coração preto com dourado, ó. Então preto é finalizando as mágoas e os padrões de abandono, a dependência, né? Que me impede de acessar o ouro, a prosperidade, a abundância, né? Na matéria, tá certo? E aí eu vim e colei bem aqui. Entre o comece acreditando que é possível, a placa do Ho'oponopono, que aqui são todas as flores, né, do Havaí, os hibiscos, e a mandala aqui de 12 fatias, tá? E aqui tá a ancestralidade, aqui tá o cogumelozinho, né, tudo. Então, tudo isso. Então, são elementos que eu vou fazendo e vou colando isso na parede. Ah, vai ficar horrível, Andréia. Quem tá ligando? Eu quero é ter certeza que eu tô mudando a minha energia. Vai ficar bonito ou feio? E detalhe, meu quartinho aqui é lotado de coisa. E todo mundo que entra aqui se encanta. Todo mundo. Essa cadeira aqui, gente, ela tá horrível. Mas eu vou trocar ela logo. Ela já não comporta mais a energia. Acho que já mudou a energia. Ela tá falando, eu não quero mais estar aqui. Eu não combino mais com esse ambiente. O trono tem que mudar. Vamos lá, vamos mudar o trono. Tá? Então, vamos lá. Primeira cor do arco-íris é a vermelha, tá? E, pasmem, não é a cor de baixo que conecta com a matéria, é a primeira cor do céu. Então, céu e terra, né? Então, a primeira energia do arco-íris que conecta com as energias mais elevadas, vamos dizer assim, é a do chakra que está na matéria. Então, ao contrário, é como se fosse uma bola, sabe? Inversa. É isso. 22, o louco. 22/6/2025. 22. A buscar o equilíbrio do masculino e feminino em nós. Alma e espírito. Zerando nossas energias para avançar sem a carga, né? Crenças e padrões do passado. 2 mais 2 dá 4, que é o imperador. Nosso poder masculino divino, a ação que gera a transformação ou não. Então, a ação que você tem, ela vai gerar transformação naquela situação ou ela vai criar mais daquela situação. Tá certo? Ou criar mais do mesmo. A escolha é nossa. Sacerdotisa, que é o 2, poder de conexão e comunicação com a sabedoria divina, né? O nosso poder de conexão direto com o espiritual. Por isso que a gente precisa ouvir a intuição, a sacerdotisa.
8, força, domínio próprio, agir de forma consciente, racional e não pelas emoções, para promover mudança. O 8, ele sempre vai falar que se você não agir de forma racional, né? Se você agir pelo impulso da emoção, como eu fiz ontem, você cria mais do mesmo. E hoje eu vou cancelar essas energias para que elas não tenham mais para que elas não tenham mais influência sobre a minha alma. Gente, olha que legal. Eu peguei uma folha qualquer aqui para anotar as coisas. E depois que eu comecei a anotar, que eu vi que atrás já tinha uma coisa anotada. E eu só continuei escrevendo para baixo. E era bem a planilha de tarefas do dia. Gravar vídeo do canal Que Haja Luz, fazer antes o estudo do dia e as energias, anotar tudo do dia, fazer os decretos, organizar as informações do dia. Ó, eu fiz aqui uma planilha do que eu tinha que fazer, né? Então, para começar a me organizar aqui nas minhas tarefas. A organização é importante. Mas eu tentei fazer isso com o vídeo. Tipo, eu vou falar disso, eu vou começar aqui e depois tiver mais. E não é o que eles querem, tá vendo? Nem tudo que você marcar pra fazer, você vai conseguir fazer do jeito que tá. Não, e se não der certo, gente, não fica bravo, entendeu? É porque tem algum motivo. Se a gente quer tudo do nosso jeito, a gente quer estar no controle de tudo. Olha, as pessoas quererem controlar a nossa vida, ou as nossas ações, ou mandar na gente, é isso que está vendo pra mim. Significa que nós queremos ter o controle. Nós queremos estar no controle de forma humana. E aí a gente não deixa a espiritualidade nos guiar. E ó, vem logo depois que eu li a sacerdotisa e o domínio próprio. Você não tem que dominar o outro, você tem que dominar a si mesmo, né? Suas ações. E se você e você tem que controlar você, não o outro. Agora, se você está sendo controlado por outro, significa que você está querendo ter o controle sobre tudo. E aqui é uma representação disso. Porque antes eu queria controlar cada passo. Não vai fazer, não vai ser assim. E talvez seja até por isso que ela escondeu as coisas de mim. Porque a Andréia do passado queria controlar tudo que eles faziam. Ah, você tem 10 reais? Sobrou pra você 10 reais? Ah, eu quero comprar um chiclete. Não, não vai comprar chiclete. Vai guardar pra tal coisa, vai fazer tal coisa. Então, eu queria controlar a vida deles. Mas eu não tô aqui pra isso. Mãe e pai não é pra controlar a vida do outro. Esposa, não é pra controlar a vida um do outro. É pra juntar forças e energia pra avançar. A gente tem que ter domínio próprio, não dominar o outro. E é isso que esse 8 aqui tá dizendo. É hora de dominar a si mesmo. Não querer dominar o outro. O outro, cabe a ele viver as experiências dele. Se a tua ajuda for pedida, você faz. E como mãe e pai, nós podemos orientar os nossos filhos. Então, o que eu fiz hoje? Eu fui lá e falei pra Maria. Falei, ó, o que você fez é uma semente que você tá plantando. Você vai ter que colher. Então, cuidado com isso. Então, isso é a orientação, né? A mesma coisa a minha filha aqui que tá namorando. Ah, eu tenho que proibir de namorar porque isso, porque vai engravidar, porque os outros vão falar. Eu tenho que orientar ela. Ó, você vai tomar anticoncepcional, você vai isso, você vai aquilo. Entende? Eu tenho que orientar ela. Das consequências que as ações, as escolhas dela vai fazer. Mas não proibir ela de viver a experiência. Quando você proíbe o outro de viver a experiência dele, você está proibindo você de viver as suas próprias experiências. Então, alguém vai dominar você, alguém vai controlar você. Então, se isso está acontecendo, é porque você está fazendo isso, tá? De forma inconsciente, você faz sem perceber. Então, os nossos filhos não estão aqui como propriedades nossas. A esposa não é propriedade, entende? Não é porque tem um papel de certidão de nascimento dizendo que ele é seu filho, que ele é um objeto que você adquiriu e agora ele é seu, propriedade sua. Você foi designado para aquele serzinho
como um professor, como um orientador, como um instrutor e principalmente como um espelho, para que ele próprio possa se curar, para que ele possa ver em você as crenças e padrões que estão dentro dele para curar, e que você possa ver neles as sementes que você plantou, porque seu filho é o fruto que caiu da sua árvore, né? Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem dentro de você gera o fruto não cai longe do pé, não é isso que dizem? Se você é um pé de manga, o seu filho vai ser uma manga. E é exatamente o que aconteceu com a Maria. E olha que ela é minha filha adotiva. E a gente já falou disso aqui, da adoção na Bíblia, né? Ela é uma das minhas filhas adotivas. Só que ela tá errada? Sim, porque ela está plantando uma semente ruim. Mas ela é o reflexo daquilo que tem dentro de mim. Ela veio para me mostrar o que eu preciso curar. Olha, ainda aparece a minha garrafa de cura lá, ó. Ali eu tenho uma garrafa com luz que ela é de cura, ó, tá vendo? Então ela é um espírito que veio como um mensageiro para mim nessa terra, para que eu possa me curar. E eu sou um mensageiro para que ela possa se curar. Certo? E isso é o que nós somos como família, isso é o que nós somos como seres humanos, o espelho um do outro. Então que a gente possa ver isso todos os dias da nossa vida, tá? Aqui é uma outra anotação, não tem nada a ver com o que tá aqui, entende? E eu passei pra lá. O 6, o louco e a oração, que é o 06, né? Prestar atenção em tudo que te desperta sentimentos bons e ruins. Só assim podemos mudar a base de conhecimento que nos impulsiona a falar e agir, a falar, agir e reagir às situações da forma que fazemos. O 2 e o 0, sacerdotisa junto com o louco, tá? Que é o julgamento, né? Eu esqueci do julgamento. Libertação da alma. Então, é a cura da alma, tá? É tipo é uma passagem dentro da mesma jornada onde você morre e renasce, tá? Espiritualmente falando. Então, assim, a alma, ela tem um impacto de deixar uma crença velha e renascer para o novo, com uma nova consciência, um novo despertar, tá? Ouvir a voz da intuição, ver e ouvir o mundo através dos olhos espirituais, para analisar as situações a partir da fonte divina em nós, nos libertando de tudo que não provém de Deus, podendo assim expandir e recomeçar sem as dores do passado e sem as repetições das experiências desafiadoras. Detalhe, eu escrevi tudo isso aqui antes de ter esse despertar de consciência aqui, de revelar para mim no que haja luz, né? A luz agir na minha vida para me mostrar exatamente o que causou esse problema na Maria. Quer dizer, eu já tinha essa repetição dentro de mim do conhecimento que eu vivi lá atrás. Só que quando eu passei a situação com o Alessandro no meu primeiro casamento, eu não curei. Eu fiz igual o que eu aprendi. Eu menti, eu enganei, eu escondi dinheiro, certo? E tudo mais. E aí o que acontece? Agora acontece de novo. Só que agora eu tô vivendo a experiência de alguém fora de mim mostrando aquilo que eu fiz no passado. Reproduzindo a minha própria música, as minhas orações e as minhas ações, tá? Então, eu observo isso e me limpo. E olha aqui, gente, a anotação de hoje. É por isso que eu tô falando, você vai derrubar meu celular. Sai daí! O cachorrinho puxando o cabo, vai derrubar o celular. Tem um porquê, gente. Ai, que legal. Eu vou saber porque ele é preto, nasceu no mesmo dia do meu nascimento, do meu aniversário. Qual que tá aqui, ó, machinho ou a fêmea? Ei, psiu. Ai, você, menininha. É a feminina. Dizendo que eu tô matando isso, né? Ó o peixe.
É como se tivesse um peixe sendo fisgado ali. Você tá arrumando. Já tô indo. E sacerdotisa, aí 25. No número 25, nós temos a energia da sacerdotisa, do papa, da imperatriz e do carro, tudo junto. E olha que legal. Se analisarmos a vida através do espírito, podemos ver com clareza as crenças e padrões humanas religiosas que nos aprisionam. Não. Gente, como isso é lindo. Eu grudei, eu grudei um peixe verde aqui na parede agora cedo. Ontem eu fiz faxina aqui, limpei tudo. E esse peixe tava ali dentro do negócio onde o Luiz foi fazer pra ser um aquário. Não terminou aquele aquário até hoje, tá só o buraco ali. E quando chove, molha um pouco ali, enche de terra, tá tudo sujo. E esse peixinho da Heloísa tava caído lá dentro ontem. Todo sujo de terra. Eu tava limpando tudo aqui, sabe? E ela desceu e quis ficar aqui comigo. E essa cadeira tava lá, ó, essa cadeira tava lá na outra sala. E ela sentou lá, eu dei um livrinho na mão dela. Eu dei um livrinho na mão dela e um lápis de cor pra ela pintar esse livrinho. E esse livrinho tinha um CD, ela arrancou o CD e deu na minha mão. Esse livro é do Carlos Wizard, que criou a Wizard, a escola de línguas, né? Da Wizard. E ele fala que ele saiu do trabalho dele e começou dando aula particular na cozinha dele, lá na casa dele, para um aluno. Não dava para pagar as contas, mas ele começou assim. E ele falou que nunca mais ele voltava a trabalhar para ninguém. E ele avançou. E esse livro, gente, tá lá em cima. A Heloísa levou lá pra cima. Esse livro são 100 frases para o desenvolvimento e o crescimento. Então, ele passa frases motivacionais ali, né, inspiradoras, para que as pessoas possam se inspirar. 100 frases de sucesso, para obter sucesso. E aí são 100 frases. Não são dele. Ele pegou frases de pessoas, né, que viveram aí tem do Albert Einstein, tem um monte lá legal. E tem esse livrinho. E ela pegou esse CD, arrancou e deu na minha mão o CD. Eu não sabia que tinha um CD dentro do livro. Atrás dele tinha um negócio assim que o CD tava encaixado dentro. Eu nunca vi aquilo. E olha que eu já peguei esse livro várias vezes. E ela arrancou esse CD e deu na minha mão. Bem na hora que eu tava ali naquela sala. Quando eu olhei o livro, olhei as frases, eu falei, nossa, tá dizendo que é isso que tá repetindo agora dentro de mim. Frases que trazem sucesso, né? O que está armazenado dentro de mim é um conhecimento que pode trazer resultados fantásticos pra mim e pro mundo. Tá, não sei o quê. E aquilo foi esplêndido pra mim. E esse CD, eu colei ali na parede. Eu vou pegar, peraí. Vou pegar os dois. Olha aqui, gente. Pra vocês verem. Esse CD, eu fiz um quadro. Aqui tem, acho que nos vídeos de sinais do canal Tarô A Bússola da Alma. Tem vídeos de sinais. Um dos vídeos de sinais tem um quadro gigante que eu fiz com Maria e Jesus, tá? Só que não é Maria, mãe de Jesus, gente. Aquela lá é Maria Madalena, pra mim, tá? Maria Madalena e Jesus, o casal, tá? O masculino e o feminino. E aí, o que acontece? Nesse quadro, eu fiz a coroa de Maria, fiz a coroa de Jesus, né? Eles estão coroados. E eu coloquei um espelho embaixo, tá? Com os negócios. Só que em cima da cabeça, nas coroas, eu coloquei uma bijuteria que eu tinha, tá? Só que eram os 2 brincos e um colar. E eu coloquei lá os 2 brincos. Um brinco e o pingente do colar e o brinco lá. E ficou um brinco guardado. E a Heloísa desceu esse brinco.
faz muito tempo. Ela pegou lá em cima e desceu com esse brinco e largou aqui. E eu coloquei dentro da gaveta. E eu fui tirar o elástico da gaveta pra colocar no meu lençol novo da cama, dizendo que eu estava renovando o meu casamento, né? Tudo mais, a coisa... As crenças e padrões sobre relacionamento amoroso, sobre homem, sobre mulher, sobre tudo. E esse brinco saiu junto com o elástico. E eu tirei ele e deixei aqui em cima da mesa. Quando foi esses dias, veio uma informação muito importante pra mim de limpar as crenças e padrões religiosos que me aprisionavam, né, do homem e da mulher, trazendo cura e libertação, me libertando daquilo, que agora eu não via mais como as crenças e padrões humanos vêm. E aí eu lembrei do brinco, deixei o brinco aqui em cima. E eu lembrei do quadro. Falei, meu Deus do céu, eu me libertei daquilo, tá, não sei o que lindo, não sei o que, tá bom. E ela me deu o CD, eu coloquei, ó, só que tá em inglês. 100 segredos para o sucesso, ó, 100 segredos para o sucesso, tá? Carlos Wizard Martins. E eu colei o meu brinco aqui no meio e falei assim, peraí, então eu me libertei das crenças e padrões humanos, então agora eu vou trazer os segredos espirituais puros para o sucesso em todas as áreas da vida. E colei ali na minha parede de entrada, junto com as outras informações que estão lá. E ontem, limpando ali com a Heloísa lá, ela me deu isso aqui na mão e começou a apontar o peixe que tava lá no aquário. Eu falei, você quer esse peixe sujo? Ela falou, quero. Eu peguei o peixe. Naquela água que eu ia passar no chão mesmo, que eu lavei o peixe, limpei o peixe, passei um pano no peixe e dei pra ela brincar. E ela olhou o peixe, ficou brincando com o peixe, depois largou o peixe aqui, em cima da mesa ali. Hoje de manhã eu desci, fui colar esse CD na parede, que eu não tinha colado ainda. Terminei de colar as minhas Marias ali no pilar, né, que eu falei no outro vídeo. E peguei esse peixe na mão e falou, você vai pôr esse peixe na parede. E eu falei, mas onde que eu vou pôr esse peixe? Onde que eu vou pôr esse peixe? Olhei tudo, eu fico assim, né? Sento aqui e fico. Onde que é pra pôr esse peixe? Onde que esse peixe tem que estar? Qual a informação que... Aí eu olhei pro espelho, tem um prego bem em cima ali, que tinha um quadrinho ali que eu tirei. E aí, gente... E tava o quadrinho do Coisas Estranhas ali, daquele Springfield lá. String, não sei lá das quantas lá, dos menininhos que tem poder. E eu pendurei o peixe ali, em cima do espelho. Então tá o espelho e tá o peixe, tá? Do lado masculino ainda, tá o peixe. Porque o espelho tá assim, tá do lado de lá, o lado de lá é o masculino. E agora, eu acabei de falar pra vocês, ó, o cachorro veio aqui e começou a puxar o fio, e o negócio começou a fazer assim, e parecia mesmo que tava de bicando, sabe? Quando o peixe começa a puxar, que você puxa a linha, fica... Eu falei, daqui, menina, não sei, vocês viram, né? E eu falei, nossa, parecia que estavam puxando um peixe. E olha o que eu tinha anotado aqui, que eu não lembrava. Eu escrevi, gente, mas vocês acham que eu vou lembrar tudo que eu escrevi? Por isso que eu escrevi e tô lendo pra vocês, senão eu não precisava ler. Então eu coloquei, ó, 2 sacerdotisa, tá vendo, ó, 25, que aí, né, é a imperatriz, e o 7 que é o carro. E aí, olha só, gente, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso pra gente ver como é que a vida funciona. Se analisarmos a vida através do espírito, podemos ver com clareza as crenças e padrões humanos, religiosos, que nos aprisionam como peixes no aquário. Eu me libertei do aquário. E o que eu falei pra vocês agora há pouco aqui, saiam do aquário, pulem para o mar. Peixes no aquário, e veremos tudo que estamos nutrindo e dando vida todos os dias, com o poder divino em nós. Como faremos isso?
observando-o fora e tudo que se apresenta, pois é o que você tem armazenado como conhecimento dentro de você. O fora é apenas a representação do dentro, o reflexo de tudo aquilo que já temos armazenado. Nunca será o contrário. Vocês querem mais que isso? Tudo isso? Não tem, né, gente? Não tem como falar que isso aqui é coincidência, gente. Não tem como. E eu faço ao vivo, por isso que eu falo, ó, é ao vivo e a cores. Entende? E se eles mandar parar, pegar um peixe e mostrar, eu vou mostrar. Se mandar mostrar uma caneta, eu vou mostrar. Se mandar descer lá e pegar, eu vou fazer. Eu não tem essa de não vou fazer. Se mandar, eu vou fazer. E eu tirei papel daqui ontem. Botei fogo no papel que tava segurando a página da minha Bíblia. E vamos aqui. Gente, eu tô com a luz apagada de cima de novo. Porque, ó, se eu acender, quer ver? Olha aqui. Tá vendo como isso aqui fica? Eu não sei o que aconteceu, porque nunca ficou desse jeito. Eu sempre gravei vídeo aqui no mesmo lugar, né? Mesmo quando eu tava mais pra trás. Mas eu não sei, parece que essa luz de repente ficou mais clara do que antes. Olha aqui. Olha. É a iluminação, né? Vou deixar assim. Vamos lá. Mateus 2... 3, né? Capítulo 2, versículo 3 é onde nós vamos continuar lendo. Ao ouvir isso, eu vou voltar aqui. Só um pouquinho. Não vou não. Tá. Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, isso foi o que os reis falaram quando eles viram a estrela de Jesus no Oriente, né? E perguntaram. Só que aí vem o 3 agora. 3 é a imperatriz. É tudo aquilo que nós temos armazenado dentro da gente que faz a gente agir por impulso. Olha isso aqui, tá? Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os... Isso no 4. Olha só, eles querem que eu vá por partes. Vamos por partes. Os reis acharam Jesus e falaram lá, né? Viram a estrela no Oriente e falaram onde está Jesus. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Ponto. No 4. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Então, olha, o 3 é o que tem armazenado dentro de nós, que nós estamos nutrindo. Ele ficou alarmado. Então, ele se alarmou, né? Deu um apito dentro dele, dizendo tem alguma coisa errada aí, cuidado, né? O que é o alarme? O alarme toca quando o ladrão tá pegando o carro, quando alguém entra sem pedir, né? Então, alarmou, tocou, né? Alguma coisa começou a alarmar ele ou comunicar ele que tinha alguma coisa errada ali. Por quê? Porque tinha um medo dentro dele perder o trono dele. O que era a promessa do Messias? Que ele viria para salvar o povo, libertar o povo, né, do que estava vivendo. Se libertar o povo, o que vai ser de Herodes? Se ele é quem governa tudo, se ele é quem tem o domínio, né, tem os negócios dos impostos e tudo mais. Então, ou seja, para ele, isso aqui, ele seria o rei dos judeus. Quem era o rei? Era Herodes. Ou seja, se nasceu um novo rei, eu sou o quê então? Ele é a profecia de Deus que será rei. Eu me lasquei todo. Entende? Então já subiu dentro dele uma informação de dor, de medo, de pânico.
Isso no 3. Então, por que que ele se alarmou? Porque tinha um armazenamento dentro dele, um conhecimento dentro dele, que dizia pra ele que aquilo era perigoso pra ele, que aquilo ia fazer mal pra ele, que aquilo não ia ser bom pra ele. Entende? E isso que a gente armazena. Então, Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo. E não alarmou só ele, toda a Jerusalém. Então, todo mundo que ouvia falar da profecia do Messias que chegaria para salvar o povo, e eles estavam esperando essa profecia acontecer para que eles fossem libertos daquela situação que eles estavam vivendo. Então todos eles se alarmaram. Claro que uns de forma positiva, porque chegou a salvação, e aqui com Herodes de uma forma, porque né, a gente vai saber da história de Herodes, mas Herodes, ele tinha medo de mandar matar Jesus, né? Mas vamos pela lei aqui, que eles estão falando pra mim não me antecipar. É pra ler só o que eles querem. Olha eu. Desculpa aí. Pedacinho por pedacinho. Então vamos lá. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. 4. Então ele teve uma ação correspondente àquela situação. A situação veio, ele teve um sentimento daquilo, despertou um sentimento nele. E ele foi tomar uma ação. Qual ação? Saber onde Jesus Cristo tinha nascido. Certo? E no 5. O 5 é o armazenamento de todo conhecimento que nós temos. É o Papa. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Então, olha só, o 5, olha isso, gente, o 3 é a imperatriz, que é o que nós temos armazenado dentro da gente, é a parte divina feminina, todo conhecimento armazenado que faz a gente agir pela emoção. O que aconteceu quando ele ouviu falar, subiu nele um alarme, um alerta, certo? Como em todos. Então, aquele ouvir, subiu neles um alerta. As pessoas se sentiram de alguma forma. Ele teve uma reação a isso. Aquilo fez ele agir de alguma forma. Qual foi a ação que ele teve? Saber onde Jesus estava. Então, o 4 do imperador é quando você tem uma mensagem e você toma uma ação no 4. Olha o que aconteceu com a minha filha. Né? A Júlia falou: mãe, ela tá escondendo coisa aqui. Aquilo subiu em mim como uma informação de pânico. Por quê? Porque vem de uma dor que eu tenho armazenada. Qual foi a ação que eu tive? De braveza, né? Primeiro eu falei pra ela: mas de onde que ela tirou isso? Como que ela conseguiu isso tudo? Eu não tô entendendo e não sei o quê. E, né, tive a reação. E aí, olha só. E os 5. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio dos profetas. Então, o que estava armazenado como conhecimento naquele povo? O 5 é o armazenamento do conhecimento. De onde eles tiraram? Das escrituras. Então, estava escrito nas escrituras que ele nasceria em Belém. Aqui nós estamos falando da escritura sagrada, uma profecia que foi dada. Mas aquilo que está de conhecimento na sua vida é aquilo que você armazenou do seu pai, da sua mãe, de todo mundo que te ensinou até aqui, te instruiu até aqui. Entende? E aí o 6, que é a oração, o orar e o agir, né? Então o 6 ele vai ser sempre a nossa oração e a nossa ação diante da informação que a gente tem. Olha só, a informação que eu tenho agora é que eu armazenei esse conhecimento dentro de mim por situações que eu vivi no passado, certo? O que está escrito dentro de mim? Que isso é o normal. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então, olha só, o 6 é a oração de Deus, o que Deus falou a respeito do que iria acontecer de Jesus. Então, o que eu falo é o que vai acontecer. Entende? Então, olha só, o 5 é o conhecimento que estava armazenado em Belém da Judéia, porque assim está escrito
assim está escrito por meio do profeta. Então Deus revelou para alguém que aquilo iria acontecer. Então esse profeta anotou o que iria acontecer, certo? Onde o menino Jesus ia nascer. Mas o 6, que é a oração de Deus a respeito do que iria acontecer, está escrito: e você, Belém, de Judá, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia, que apacentará o meu povo, Israel. Então, aqui no 6, ele ordenou o que aconteceria. Então, no seu 6, na sua oração, você vai ordenar o que vai acontecer. Então, aqui agora eu identifiquei aquilo que é a causa da situação que está se apresentando. Então agora a minha oração é: eu destruo e descrio tudo que está contribuindo para essa situação, desde as minhas raízes. Eu descarto e desconsidero todas as fontes de informação e conhecimento, e todo o conhecimento armazenado dentro de mim, que são a causa, né, que criaram essas crenças e padrões e que estão manifestando esse tipo de situação. Eu isolo de dentro de mim todas essas energias para que elas não possam mais, não tenham mais poder de influenciar a minha alma, e o meu espírito, minhas orações, minhas palavras, minhas ações, minhas intenções, minhas criações, minhas manifestações, minhas intenções, entende? Meus desejos, meus sonhos. Então, essa dor, esta crença, esse padrão vindo do passado, não tem mais poder de me influenciar a partir de agora, porque eu estou declarando isso. Eu estou dizendo o que vai acontecer com isso. Eu estou dando uma ordem. Entende? Eu estou orando. Isso é a oração. É o que você fala a respeito de tudo. E aqui eu falo, sempre no final dos meus decretos, na medida que eu me curo e me liberto destas crenças e padrões e de tudo que é correspondente a elas, desde o início dos tempos até aqui, eu curo e liberto nas minhas vidas passadas, nos meus ancestrais, no mais profundo da essência, nos ossos, no sangue. Eu curo a minha descendência e todos aqueles que compartilham da mesma energia em todo o universo. E peço que haja luz e despertar de consciência para todos nós. Essas são as orações. Isso é o resumo do decreto, tá? Que quando eu reconheço uma situação, esteja eu onde estiver, eu faço esse resumo do decreto na minha cabeça. Você já passou por uma situação de pânico que quando você aprendeu que quando você tá em pânico você tem que orar o Pai Nosso, e de repente você tá numa rua escura, vem uma pessoa andando atrás de você e você tem aquele pânico porque todo mundo falou que isso é errado, que você vai ser assaltado, que isso, e você começa: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, meu Deus, Ave Maria cheia de graça, e sei lá, tudo que é oração que você aprendeu com alguém você faz naquele momento de pânico, na hora que você vê uma enfermidade, na hora que você, tudo, né, você começa ali pedir socorro para alguém. Eu faço essa oração. Eu destruo e descrio, eu descarto e desconsidero, eu isolo essa energia e acabou. Tem horas que eu não falo que eu limpo a minha ancestralidade. Eu paro, não isolo as energias da minha alma, do meu espírito. Mas aí, eu sempre gravo essas passagens do dia para quando chegar no final do dia, eu escrever elas. Entende? Então aqui, ó, tá bem claro que toda vez que você tem uma informação, sobe dentro de você um alerta, te alarma de alguma forma, pro bem ou pro mal, entende? Então se sei lá, aqui, né, o peixe, a hora que eu vi o peixe, subiu um alerta, um alarme de cura e libertação do aquário, porque eu tirei de lá de dentro do aquário, ele é verde, é da cura, e eu coloquei em cima do espelho. Então agora eu tô curada. Eu não estou mais aprisionada naquele aquário. Eu tô pulando pro mar. E hoje eu olhei meu quadro aqui da minha avó, que é um homem, né, pelado, de costas, com as mãos pra cima, um cisne enorme, um sol e um marzão ali lindo, maravilhoso. E veio pra mim isso.
a purificação, né? A verdade da ancestralidade, que o nu revela a verdade. Então é a purificação da ancestralidade que traz a libertação do ser para se conectar com a verdadeira essência divina no mar. Ou seja, livre das crenças e padrões que aprisionam. Agora ele tá no mar. O pezinho na água do mar, tá? Então pulou um alerta dentro de mim de cura. Opa, tô curada. Entende? Aqui pulou um alerta dentro de mim de transmutação. Eu me libertei do casulo. Então todas as situações que acontecem pra você vão te alarmar. É a imperatriz. Vão te trazer uma sensação. É o que aconteceu aqui com Herodes e com toda Jerusalém. Havia uma crença, né, uma informação enraizada neles, uma profecia de que o Messias chegaria. E quando ouviu falar que o Messias chegou, alarmou em todo mundo. Opa, tá acontecendo. E aqui a mesma coisa. Opa, tá acontecendo. E quando é negativo, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu preciso de cura. Então a gente sempre vai ser alarmado quando algo chegar. E aí a gente tem que ter uma ação. É nessa hora que a gente precisa entender qual ação que eu tô tendo e fazer uma oração, declarando o que você quer que aconteça daquela situação. Exatamente para onde você quer que ela vá, tá? A Bíblia aqui tá dizendo isso e a gente continua no 7, quando eles mandarem, porque eu ia ler essa parte ontem e acabei não lendo. Depois eu falei, nossa, não li a Bíblia de novo. Eles falaram, calma, tá tudo certo. E hoje, lendo aqui, com tudo que nós vimos no dia de hoje, eu tenho certeza que tá tudo certo. Não tem nada fora do lugar, tá ok? Então, se eu tivesse colocado no cronograma que eu tinha que ler a Bíblia ontem, eu ia parar tudo e ia ler a Bíblia. E talvez eu não seguisse a minha intuição. E aí eu teria lido isso ontem e não encaixaria tão perfeitamente como no dia de hoje que encaixou. Porque nós vimos a imperatriz aqui no 25 da sacerdotisa, bem no peixe da libertação, da cura, né? E que aí vem esse despertar. E olha o que aconteceu comigo, gente. Na hora que eu li isso aqui, eu despertei porque eu olhei pro peixe, eu olhei e lembrei do peixe. E ela puxou aqui como se fosse um peixe. Então você vê que as informações vão se ligando para mostrar para você o caminho. A Bíblia é um guia fantástico pra gente entender como a gente funciona. E a gente vai desvendar ela por essa perspectiva, por essa visão que eles estão trazendo para nós, por essa iluminação, tá? Pra gente agir de forma diferente e com mais consciência do que nós estamos fazendo, sem as crenças e padrões humanos religiosos. Somente a conexão direta com a espiritualidade, tá bom? Um beijo do coração, até o próximo vídeo. Amo muito vocês e que haja muita luz na vida de vocês, no dia de vocês, né? E que quando o filhinho de vocês fizer alguma coisa que você quer, você para. Ele é só o meu espelho, ele só está refletindo aquilo que eu já falei, o que eu já vivi e eu preciso me curar, tá certo? Não mate seu filho. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, gente.